Oi, Cíntia. Tudo. Oi, 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 ei, 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 você que está aí me ouvindo e você que está me Agora. vendo também, né? Tem essa possibilidade, é uma rádio que dá É. para se ver e dá para se ouvir. Nossa, que coisa boa estar vendo e ouvindo essa mulher, é bom demais. Quero apresentar para vocês a nossa convidada especial de hoje. E como ela é convidada especial, nós temos também uma vinheta especial só para ela. Participação especial. Queridos, hoje temos aqui conosco Cíntia Felski. Cíntia, eu tô sentindo um retorno. Tem alguma coisa aí ligado? Uhum. Sim, tem. Pode Não tem fechar a porta lá? problema, Obrigada, viu? estamos ao Muito vivo. bem, o pessoal aqui de casa também quer acompanhar, mas estamos em outro cômodo aqui. Legal, então já vamos mandar aí um abraço para a família da Cíntia. Sei que ela tem 2 filhos. A Cíntia é casada com o pastor Marcelo, tô certa? Da É isso aí. igreja Aham. Pastor, Adventista, Mar... Adventista Pastor Central de Vitória. Pode falar, Cíntia. É isso aí. Eu também trabalho aqui na Rádio Novo Tempo, no período da tarde, da 1 às 5 horas da tarde. Então, o pessoal sempre está ligadinho aqui. Inclusive, quero mandar um abraço porque tem alguns ouvintes aí dos Estados Unidos, Filadélfia, tem o Renato Cadete, tem várias pessoas que também escutam pela internet a Rádio Novo Tempo aqui de Vitória. Então, um grande abraço para todos vocês que nos ouvem através das ondas da Rádio Novo Tempo e fico feliz demais em saber que os Estados Unidos já tem aí um programa Novo Tempo na Rádio Insuperável e já tem esse espaço diário, né? Todos os dias, de segunda a sexta, Estamos tem essa caminhando. oportunidade. Estamos caminhando, Cíntia, estamos caminhando. Cíntia, é uma alegria enorme ter você aqui. É, eu tenho um carinho muito grande pelo pastor, por você, pela sua família. Tenho um carinho enorme pela nossa igreja. Eu vivo hoje nos Estados Unidos, mas a Igreja Central de Vitória é a igreja do meu coração. Eu amo essa igreja, eu amo as pessoas que estão aí. E foram mais de 30 anos, né, nessa igreja, minha vida. Então, você está num lugar muito especial. E você, eu tenho certeza que é muito especial para essa igreja. É uma mulher missionária que eu vejo, eu acompanho o trabalho dela, tanto na rádio como lá dentro da igreja também. E hoje, a Cíntia vem falando para nós sobre um tema que é de suma importância: o poder das palavras. Já pensaram, queridos ouvintes, no poder que têm as palavras? Tanto aquelas que falamos, quanto aquelas que ouvimos? Esse é o assunto que nós trataremos hoje com a Cíntia, a fim de entender como que isso afeta a todos que estão à sua volta e para que conheça melhor também o poder da palavra e como nós podemos utilizar esse poder das palavras para o melhor. Cíntia, com você agora a palavra e que o Espírito Santo, querida, possa continuar te usando como eu tenho certeza que ele tem feito até aqui. Agora são Amém. 7h27. Com você a palavra. Vamos que vamos, então, aqui na Rádio Insuperável, programa Novo Tempo. A gente está aqui, então, com esse bate-papo muito legal. E nessa noite a gente vai falar sobre o poder da palavra e eu quero começar com uma historinha, uma pequena história. E é uma história verídica, né? É uma história com H. A história conta de Thomas Edison, que um dia ele chegou em casa com um bilhete na mão e falou assim: Mãe, meu professor pediu para entregar isso a você. A mãe abriu aquele bilhete e começou a chorar. E então ele falou: Mãe, por que você está chorando? O que tem nesse bilhete? E ela falou assim: Eu vou ler para você. Seu filho é um gênio. Esta escola é muito pequena para ele e não tem suficiente professores ao seu nível para treiná-lo. Por favor, ensine-o você mesmo. E aí depois, passou o tempo, a mãe dele faleceu, e ele estava arrumando algumas coisas da sua mãe, e ele encontrou
novamente esse bilhete que ela havia guardado há tanto tempo atrás. E a gente sabe que Thomas Edison ele veio a se tornar um dos maiores inventores do século. E quando ele abriu esse bilhete, não estava bem escrito essas palavras. As palavras que a mãe dele disse a ele eram outras, porque neste bilhete que o professor escrevia, dizia o seguinte: seu filho é confuso e tem problemas mentais. Não vamos deixá-lo vir mais à escola. Interessante que Thomas Edison, ele chorou muito, chorou durante horas, e ele escreveu, então, em seu diário o seguinte: Thomas Edison era uma criança confusa, mas graças a uma mãe, heroína, dedicada, tornou-se o gênio do século. A gente começa aqui vendo o poder da palavra dessa mãe sobre a vida desse menino. Você imagina se ela lesse integralmente o que estava escrito ali naquele momento. Quando ela leu aquelas palavras, ela interpretou de uma outra forma. Ela acreditou nele, acreditou não que ele era confuso e com problemas mentais, como os outros achavam, mas ela acreditou que ele era, sim, uma pessoa em potencial, um gênio. E aí a gente percebe de como o poder das palavras pode mudar a nossa história. E isso, sim, essa história me tocou muito o meu coração, porque eu como mãe, eu como esposa, eu como amiga, eu como filha, eu fico pensando, como é que eu estou usando as minhas palavras? Porque essas nossas palavras realmente têm o poder de transformar, de motivar, de levantar, de emocionar, de se aproximar, de decepcionar, de magoar, de afastar, de derrubar, né? Dependendo daquilo que a gente fala, de como nós falamos, a gente pode produzir vários sentimentos às pessoas que ouvem e a nós mesmos. Então, a gente vai falar aqui um pouquinho, começando aqui, sobre a importância das palavras. Você sabia, Lu, que as palavras são importantes não só para quem ouve, mas também para nós, que produz certos sentimentos em nós? Com certeza. E aí, por quê? Porque quando a gente fala para alguém, a gente está falando primeiramente para nós mesmos, né? Então, dependendo daquilo que a gente fala, o nosso ânimo, a nossa autoestima, ela é influenciada por aquilo que a gente fala. E as palavras podem nos destruir ou pode nos levantar também, né? E quando a gente fala para os outros, ai, 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 como é difícil, principalmente para aqueles que estão pertinho da gente, né? Às vezes a gente toma um cuidado tremendo para falar com as pessoas de fora da nossa casa, mas as pessoas que são mais íntimas, às vezes a gente não para pensar e vai falando tudo que tem na mente, de qualquer jeito. E de qualquer jeito, né? Infelizmente. E a nossa palavra, ela causa, assim, um grande efeito para aquelas pessoas que estão ouvindo, né? E muito mais do que a quem pronuncia. Então, aquelas pessoas que estão recebendo isso, às vezes a gente fala, falei só de boca para fora, mas e a pessoa que recebeu essa palavra, né? Como é que ela está? E aí a gente vai entrar nesse tema, como que as palavras afetam. Então, as palavras afetam, primeiramente, a nós mesmos, né? E aí eu lembro de uma outra história, Lu. Eu, como esposa de pastor, a gente viaja bastante, e tinha uma cidade lá em Santa Catarina chamada Brusque. Quero mandar um abraço, que tem um povo aí de Santa Catarina hoje que está nos ouvindo nesse momento. Um abraço daqui também, do programa Novo Tempo dos Estados Unidos. Quero mandar um abraço para o irmão Orides, para a Nair, que estão lá ligadinhos com a gente. Mas, enfim, eu conheci um senhorzinho chamado Pupo. O Pupo, logo no início do ano, ele falou assim, Cíntia, eu tomei uma decisão. Aí eu pensei assim, olha, no início do ano a gente toma muitas decisões, né, Lu? Várias decisões, né? A gente faz uma lista. Uma lista enorme. Tem gente que quer... as mulheres querem... Dieta. Dieta. Essa tá na lista.
Essa tá lá no topo, né? Mas é isso aí, a gente tem que tentar sempre, né? Cuidar mais da saúde, enfim. E o Pupo, ele falou que a meta daquele ano era que ele não ia mais reclamar. Ele falou assim, olha, Cíntia, eu decidi que eu não vou reclamar. Aí eu achei aquilo engraçado e tudo mais. E durante o ano, eu fui acompanhando o Pupo. E ele, toda vez que ele me encontrava, ele falava assim, Cíntia, sem reclamação, sem reclamação. E ele vinha repetindo aquilo. E eu percebi que ele estava diferente. Ele estava mais feliz, mais confiante. Mas tudo aquilo eu percebi que foi por causa da atitude que ele tomou, né? Então, as suas palavras, aquilo que ele falava para os outros, ele externava, ele falava para ele mesmo primeiramente. Então, como é importante a gente escolher as palavras que a gente fala e as nossas atitudes, né? Aquela pessoa que só reclama, que só vê a coisa ruim, que só aquilo faz mal para ela, além das pessoas que estão ao lado dela, porque ninguém gosta de ficar do lado de quem é ranzinza, né, Lu? É É verdade. muito ruim, aquelas pessoas que tudo é ruim, tudo dói, tudo, enfim. Então, a gente tem que realmente cuidar, né? E no mundo onde se fala também tanto de violência, a gente está aí com uma campanha já há muito tempo na Igreja Adventista do Quebrando o Silêncio. Existe também uma violência que se chama violência verbal, né? Quantas pessoas sofrem intimidação, manipulação, ameaça, humilhação, acusações, enfim, né? Porque as palavras, como diz lá em Provérbios 25, 28, elas podem destruir. Assim como constroem, elas destroem. Assim diz lá assim, ó, como a cidade derribada que não tem muros, assim é um homem que não pode conter o seu espírito. Agora, o mundo que a gente vive, Lu, não é fácil, viu, o pessoal conter o seu Não mesmo, espírito. não mesmo. Eu não sei como é que é nos Estados Unidos, Lu, mas olha, o pessoal aqui xinga no trânsito, né? Qualquer coisinha, tem alguma coisa que precisa esperar, já fica impaciente. Infelizmente, a gente vive num mundo que tudo é para ontem, né? Essa era Imediatista, tecnológica. né, Cíntia? Tudo É imediato. demais. Então, o que acontece? As pessoas acabam vivendo nesse ciclo, né? E aí eu quero que você, ouvinte, pare um pouquinho e pense como é que está sendo as suas atitudes, como é que estão sendo as suas palavras para as pessoas que estão ao seu redor, né? Porque através das nossas palavras, a gente pode proteger, a gente pode inspirar confiança, a gente pode oferecer apoio emocional, ajudar. E eu agradeço muito a Deus, porque ali na Rádio Novo Tempo, a gente acaba sendo amigo dos ouvintes ali, né? Dia a dia, a gente já sabe. Eu tenho certeza que aí na rádio sempre tem aqueles ouvintes que são assíduos, né? E acabam Temos, fazendo. temos. E aí aí acaba fazendo parte da nossa família. E, e como as pessoas assim se sensibilizam quando recebem uma boa palavra. Agora, eu também me sensibilizo, às vezes eu vou para a rádio, não estou com muita vontade não, viu? Às vezes eu estou chateada também, estou triste, e aí eu chego na rádio, e aí as pessoas começam a conversar comigo, começam a falar textos bíblicos também, e a gente recebe aquela palavra com tão bom ânimo, e realmente transforma a nossa tarde, a nossa vida. E por isso que a gente tem esse poder de transformar a vida de alguém com as nossas palavras, né? Então, para você fazer isso, é um hábito, né? Por quê? Porque não é fácil, né? A gente fazer as coisas certas, não é fácil a gente olhar o lado bom no mundo que é tão mal, tão corrupto, que tem tanta desgraça, tanta coisa acontecendo. É mais fácil a gente realmente reclamar, enfim. E agora eu lembro uma outra história aqui. Eu gosto de histórias, porque eu acho que
isso marca muita gente, né? Eu tinha uma vizinha, eu não sei, você mora em casa ou apartamento aí, Lu? Eu moro em apartamento, Cíntia. Então, você sabe quando tem apartamento, é muito delicado a questão do barulho, né? Da gente. É... Sim. Principalmente quando se tem criança. Isso, principalmente. Eu com as minhas duas crianças pequenas, quando eu estava lá em Florianópolis, elas gostavam de brincar, enfim, né? Mas quando elas estavam sozinhas, a vizinha não reclamava, não. Mas às vezes a gente convidava um ou outro amiguinho, e aí elas gostavam de correr um pouquinho no apartamento. E tinha uma vizinha, nossa, que ela morava sozinha, uma senhora, e ela sempre com uma cara sempre muito fechada, sabe? Quando a gente chegou, assim, a gente tentou fazer amizade com os Sim, vizinhos, até fiz uma cuca. Você sabe o que é uma cuca? eu sei. Delícia. Quem é do sul do Brasil sabe, né? É, quem tem as suas descendências alemãs aí também sabe. É muito bom. Muito mesmo. Aqui no Espírito Santo tem feito algumas cucas aí para presentear as pessoas e eles gostam mesmo. Então, cuca é tipo um bolo, né? E aonde tem ali banana com uma farofinha doce e a gente distribuiu para os nossos vizinhos e tal, tentou fazer amizade com eles quando a gente chegou, mas com essa vizinha, assim, não dava certo. Ela toda vez que a gente encontrava ela, ela estava com cara muito fechado, o semblante dela muito fechado. E ela reclamava demais, 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 demais. Tu acredita, Lu, que até o cachorrinho dela, porque era ela e o cachorro, até o cachorro era mal-humorado? Mal-humorado, igual. Gente, eu acho que a gente passa essa energia mesmo, É o sabe? temperamento, De né? Pro animalzinho, é verdade. E ele fica parecido com o dono, né? E aquele. Olha, ele não podia ver ninguém, ele vivia latindo e bravo, enfim. E um cachorrinho pequeno, de médio porte, que era um cachorrinho assim, é uma raça muito dócil, mas com ele não tinha jeito. E um dia, tinha umas crianças lá em casa, e lá veio então a vizinha, né? E ela falava muito palavrão e tudo, quando ela andava na rua, xingava. E ela bate lá, daí eu falei, olá, vizinha. Ela assim, tá um barulho muito grande, eu não consigo dormir, não sei. Era de tarde, né? Isso e aquilo. Mas detalhe, que quem não conseguia dormir era a gente, porque ela, durante a noite, ela era um pouco surda, ela falava, ó, eu sou surda, não sei o que, eu tenho que botar alto. E o quarto dela ficava em cima do meu, então ela escutava a TV muito alta, assim, durante a noite, todas as vezes eu acordava no meio da noite assustada de tão alta que estava a TV, mas nunca reclamei. Mas era uma Pensei, te... não, coitada. era assim, era comunitária, ela ouvia para todo mundo, né? Todo mundo. Tipo isso, ela queria repartir, né? Exatamente. Aí eu peguei e falei assim, mas eu nunca reclamei dessa questão para ela, mas a minha vontade ali, e já que a gente está falando de palavras, né, era falar assim, olha aqui, querida, a senhora me desculpe, mas a senhora também incomoda muito, mas eu peguei e falei, não, a gente tem que falar como a Fazer a palavra diz, diferença. fazer a diferença, dar um bom testemunho. Então eu olhei para as crianças e falei assim, olha, crianças, a vozinha aqui, ela precisa de silêncio. Então, vamos cooperar e vamos falar baixo e não correr mais. Quando eu falei isso, aí ela virou uma fera. Eu falei, meu pai, o que que aconteceu? O que que eu falei? Ela falou assim, olha aqui, eu nunca fui mãe para ser avó. Faça-me o favor. Eu falei, misericórdia, porque ela era solteira, né? E aí Ela se aqui, sentiu ofendida. ofendida porque eu falei, ó, a vozinha aqui, né, assim como um Com sentido de carinho, respeito, né? né, e tudo mais. Eu falei, gente do Não céu. tem como Então, agradar. assim, não foi fácil, né? Mas, enfim, eu fiquei um pouco
bem chateada. E o meu marido, muito paciencioso, quem conhece o pastor Marcelo sabe, né? Ele tem todo um jeito para falar, sempre cumprimentava ela e tudo. Aí ela falou, ai, será que a tua mulher tá braba comigo? Perguntou, né? E ele, não, tal. E eu comecei a conversar com ela, e aí depois ela tava mansinha, sabe? Eu acho que ela percebeu que ela foi um pouco exaltada demais, Aham, enfim, só um né? pouco. É. Mas qual é o ponto que eu quero chegar? O ponto é o seguinte: se a gente responde do mesmo nível de uma pessoa que está mal-humorada, que não está usando as palavras corretas contra a gente, o que, que vai virar nisso, né? Então, que isso parta da gente, que a paz, né? A ciência, a paciência, que é a ciência da paz, possa partir de nós, né? A gente precisa. Lá em Provérbios, no capítulo 25, tem um verso que me fez lembrar dessa história da vizinha, que diz assim, ó, se o teu inimigo, no caso ela não era minha inimiga, mas enfim, estava contra nós ali, né, na história. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe pão para comer. Se tiver sede, dá-lhe água para beber, porque assim lhe amontoarás brasas sobre a cabeça e o Senhor lhe retribuirá. Ou seja, isso é uma ação, né? Mas as palavras precedem a ação. Então, as nossas palavras têm que ser de igual modo. Quando as pessoas querem nos ferir, a gente tem que ter um comportamento de, sabe, respirar, contar até 10? Isso é bom, viu, Lu? E às vezes a Isso, gente só até 10 não vai resolver, não. A gente tem que contar um pouquinho mais, viu, Cíntia? é, às vezes, o que acontece é que às vezes o problema está na pessoa, sabe? A gente não pode tornar tudo como algo pessoal. Ah, ele não gosta de mim, não gosta. Não, é que às vezes no íntimo essas pessoas elas estão machucadas. Às vezes são pessoas que querem ser valorizadas, são pessoas que querem reconhecimento, são pessoas que, enfim, então, a gente tem que ter um pouco de empatia, se colocar no lugar do outro e saber que às vezes esse descontentamento, esse jeito todo de ser, né, essa frustração que a pessoa carrega dentro dela, ela acaba se externando, porque às vezes ela nem se ama. Então, como é que ela vai amar os outros e falar boas palavras aos outros? Entende? Tem aquele verso na palavra de Deus que diz que a gente tem que amar aos outros como a nós mesmos, né? Mas como é que a pessoa vai amar os outros se ela nem se ama? E ela acaba externando isso, colocando para fora também, né? Então, a gente precisa cuidar com a nossa língua. E Tiago, capítulo 3, verso 5, quero mandar um abraço para o meu irmão também, o Tiago é o nome dele, que está assistindo aí a gente agora. E lá no livro de Tiago diz assim, ó, assim também a língua é um pequeno membro, e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. Ai, 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 Lu, será que a nossa língua está sendo um pequeno fogo que está botando, incendiando tudo por onde a gente passa? Que É de pergunta se... difícil, né? E aí, cada um tem o seu temperamento, né, Lu? Tem pessoas que realmente... Sabe aquelas pessoas que falam assim, ó, eu sou sincera mesmo. Eu falo tudo que eu penso. Não tem? Você já Tem, ouviu? com certeza. Agora eu vou te dizer uma coisa. Isso não é ser sábio, não. Se a gente estudar a palavra de Deus, a gente tem que cuidar com as nossas palavras, viu? Ser sincero e falar tudo o que quer são coisas diferentes, né? Então a gente tem que realmente cuidar com isso, né? Então, vamos fazer a diferença através das nossas palavras. E eu quero terminar aqui dando algumas dicas para a gente usar o poder da palavra para o nosso bem e para o bem do próximo. A primeira dica, Lu, presta atenção Vamos aí. lá. Sempre pense bem antes de falar. Ai, 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 e aí? Sabe que lá em Provérbios 29 diz assim, olha, tens visto um homem precipitado nas suas palavras? Maior esperança há de um tolo do que dele.
A palavra de Deus é tremenda, né, Lu? Ela nos O ensina tempo todo. como se comportar, como falar, como proceder em todos os âmbitos de relacionamento. E a gente, principalmente quando há divergência, principalmente quando há discussões, né? A gente tem que evitar que as emoções tomem conta da gente. Né? Isso é fácil? Não é fácil, mas é um exercício que a gente tem que fazer, viu? É um exercício diário, né? Porque lá em Mateus 12 diz que a língua tem poder para trazer morte ou vida. E quem gosta de falar arcará com as consequências. Olha que forte, hein? Então, assim, tem um ditado que diz assim também, quer ver? Se você fala o que diz, ouve o que não quer, né? As pessoas querem colocar tudo para fora. Então, essa é a primeira dica. Sempre pense bem antes de falar. Pense bem antes de Sabe, falar. Cíntia, se às vezes a gente pensasse antes, né, como está esse conselho aí que eu estou pegando para mim também. Quando a gente se pensasse, às vezes a gente nem falaria, né? Às vezes É, quer falar, mas se a gente for pensar, olha, melhor que eu não fale, deixa para lá. isso mesmo. Isso Sabedoria. é uma dica. É isso mesmo. Isso aí é uma dica, a dica do silêncio, que vai vir daqui a pouco. É bem isso aí, Lu. Olha só, outra dica na questão do poder da palavra, que é o nosso assunto dessa noite aqui, você que está conectando, quem sabe, nesse momento, acabou de chegar aí, e o que está sendo, o que está acontecendo hoje no programa Novo Tempo? A gente está falando do poder da palavra, né? Outra dica é observe o modo como você diz algo, sabe? Porque há várias formas a gente dizer a mesma coisa, né, Lu? Então Com certeza. a gente Existem tem que cuidar. formas e formas. Às vezes a gente pode falar a mesma coisa, mas o tom de voz, se a gente muda, se a gente altera o tom de voz, ela chega na outra pessoa completamente diferente. É bem isso. Então, assim, é, lá em Provérbios 12, 18 diz sobre isso, fala assim, que há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz a cura. Olha que lindo, né? Será que a nossa língua está sendo como espada que fere os outros? Ou será que a nossa língua está trazendo cura para as pessoas que estão ao nosso redor? Então, a primeira dica, sempre pense bem antes de falar. A segunda dica, observe o modo que você diz. A terceira, retire-se quando necessário. É aquela coisa. Se você não tem nada de bom para dizer, é O melhor não silêncio. dizer nada. É o silêncio, né? Então, o silêncio, sabe que o silêncio também comunica. O silêncio também é uma forma de comunicação. E a arte também de escutar alguém. Né? Então, essa seria uma outra dica. Às vezes a gente é muito pronto para falar, mas a gente é tardio para escutar. Dizem que nós temos dois ouvidos e uma boca porque a gente tem que ouvir mais, E não é verdade? né? Talvez seja uma dica. Olha, você tem dois ouvidos, é para você ouvir mais, criatura. Fala menos. E é isso mesmo, porque a arte de escutar é uma arte. A gente escutar, né? Pode ser muito mais efetivo do que a gente utilizar da fala a todo momento, né? Diz quem Cíntia, fala muito dá bom dia a cavalo, né? Cíntia, e você já. Eu não sei se você já reparou isso, mas eu reparo que são tão poucas pessoas que têm o dom de ouvir. É A gente verdade. encontra muitas pessoas que falam muito, mas aquelas que estão preparadas e que têm o dom de ouvir são poucas. As pessoas elas não têm preparo para ouvir, Elas infelizmente. querem. Às vezes, as pessoas assim. A gente está num mundo que eu acredito que é um mundo muito egoísta, no sentido assim, a gente pensa muito em nós.
sabe, nas minhas necessidades, naquilo que eu estou sofrendo, naquilo que eu estou passando, naquilo que a minha família passa, mas será que a gente está parando para ouvir o outro, para ver do outro? E quando a gente começa a se importar mais com o outro, e aí vem essa questão do ouvir e falar a palavra na hora certa, a gente acaba sendo abençoado com isso, né? Então, como é que a gente está usando as nossas palavras? Será que a gente está usando para maldizer, para criticar, ou a gente está usando para agradecer e para abençoar? Eu digo isso porque não é fácil. Por exemplo, você tem um filho e uma filha, né? Você chega em casa. Então, às vezes é mais fácil para você ver o que a criança não fez do que aquilo que ela fez, né? Então, antes de criticar, de falar alguma coisa, vamos olhar as coisas boas. Isso também com relacionamento com o seu cônjuge, no seu trabalho, onde você estiver. Porque se você começar a falar e olhar só as coisas ruins, aquilo vai fazer mal principalmente a você, primeiramente, né? Então, eu penso assim, quantos corações dilacerados, quantos amigos separados, quantas vidas que são arruinadas por causa de palavras ásperas, né, precipitadas, daquelas pessoas que poderiam ter trazido alívio e auxílio através das palavras. Importante a gente entender, reconhecer primeiro, Lu, quem nós somos. Quando a gente percebe, através da palavra de Deus, que nós não somos nada, mas que Deus nos dá um grande valor, quando a gente entende o sacrifício de Cristo, quando a gente aceita o amor de Deus e a gente entende que todos estamos em igual condição e que todas as pessoas que estão ao nosso redor, elas merecem misericórdia tanto quanto a gente, e a gente vai parar de reclamar e de criticar o outro, porque eu sou tão pecadora quanto você, e você é tão pecadora quanto a mim. Estamos todos em igual situação, né? E precisamos nos tratar, precisamos falar, usar as palavras de forma aceitável, como irmãos em Cristo que todos somos, né? Parar de criticar, esperar, confiar no Senhor. Às vezes a gente é muito precipitado, a gente quer fazer justiça com as nossas palavras. O ouvinte do programa Novo Tempo, bom demais estar aqui com vocês hoje, e que o ânimo, a esperança, a fé, a simpatia e o amor possa promover saúde através das suas palavras, e que esse espírito contém... Oi? Está ouvindo? Acho que eu estou te ouvindo. Ah, então tá bom. A gente tá aqui com... Eu tô com duas... Ok. Pode falar. Ok. Então, eu quero agradecer aí por estar aí junto com vocês, e que a gente possa dominar pelo nosso exercício no falar, que o poder da palavra possa realmente abençoar e possa trazer, assim, saúde a nós, saúde emocional a nós e as pessoas que estão ao nosso redor. Um grande abraço para todos vocês que ficaram ligadinhos com a gente até agora, e até uma próxima, Lu. Muito, muito obrigada, queridos ouvintes. O nosso programa vai ficando por aqui, mas segunda-feira nós estaremos de volta com a doutora Amanda. E ela, você já sabe, é aquela que fala sobre dependência química.